Pensa numa ponte, na fuselagem de um avião ou até no eixo de um motor. Todos eles têm componentes de aço trabalhando sob uma pressão gigantesca. Mas como os engenheiros garantem que essas estruturas não vão simplesmente quebrar? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, usando uma das ferramentas mais importantes da engenharia. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte: primeiro, a gente entende o problema. Depois, vamos usar uma ferramenta gráfica incrível, o círculo de Moore, para achar as tensões que estão escondidas. Com isso em mãos, damos o veredito com o critério de von Mises, simulamos um cenário de falha e, no final, conversamos sobre o que tudo isso significa na prática. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo, o problema. Em engenharia, não adianta só saber que existe uma força atuando. O que importa mesmo é entender como essa força se espalha lá dentro do material, porque é lá que a falha começa a nascer. Olha só esse nosso caso de estudo. É um pedacinho de aço. Ele está sendo esticado com 100 megapascais numa direção, 40 na outra, e ao mesmo tempo está sendo torcido com 40 megapascais. Aí vem a pergunta de R$ 1.000.000. Esses números, assim do jeito que estão, são seguros? E mais, será que essa é a pior situação possível que o material está enfrentando? Pois é, a verdade é que o perigo pode estar escondido. A tensão máxima, de verdade, aquela que pode quebrar a peça, nem sempre está alinhada com os eixos que a gente mede. Ela pode estar ali num ângulo qualquer. E o nosso trabalho é encontrar essa tensão oculta. E é para isso que a gente usa uma ferramenta gráfica espetacular, o Círculo de Moore. Ele vai nos mostrar o mapa completo de todas as tensões possíveis em qualquer ângulo. O processo é bem direto. São 3 passos. A gente vai calcular o centro do círculo, depois o raio, e com isso vamos determinar as chamadas tensões principais. Pense nelas como a tensão máxima e a mínima que o material está sentindo de verdade. São esses os números que contam. Primeiro, o centro do círculo. É fácil, a gente pega a média das duas tensões normais. 100 mais 40 dividido por 2. Pronto, 70 megapascals. Esse é o ponto central do nosso mapa de tensões. Agora o raio. Sei que a fórmula parece meio assustadora, mas pense nela como um teorema de Pitágoras para tensões. Ela combina a diferença das tensões normais com a tensão de torção. O resultado aqui dá 50 megapascals. E esse número é importantíssimo. Ele é a tensão de cisalhamento máxima que a peça aguenta. E agora a mágica acontece. Para achar a tensão normal máxima, a gente pega o centro, 70, e soma o raio, 50. Chegamos em 120 megapascals. Para a mínima, a gente subtrai. 70 menos 50 dá 20. Perceberam? A tensão máxima real é 120, ou seja, 20% maior do que o 100 que a gente mediu no começo. Achamos a tensão escondida. Eu gosto de uma analogia aqui. Pensem no círculo de Moore como a harmonia de uma música. Não importa se você toca a música num tom mais grave ou mais agudo, a relação entre as notas, a harmonia, é a mesma. Com as tensões é igual. Conforme a gente gira o elemento, os valores individuais mudam, mas a energia do sistema, representada por esse círculo, não muda. Beleza, mas em que ângulo isso acontece? Em que direção essa tensão máxima de 120 está agindo? A resposta, de novo, está na geometria do círculo. Usando um pouco de trigonometria com os valores de tensão, a gente descobre o ângulo, 26,56 graus. Ou seja, se a gente girar nosso elemento em 26,56 graus, ele vai estar perfeitamente alinhado com a maior tensão possível. É ali que o material está sofrendo mais. Certo, já descobrimos as tensões máximas. E agora? O material aguenta ou não? Para dar esse veredito, a gente precisa do critério de von Mises. É ele que vai nos dizer se a peça está segura ou prestes a falhar. O que é isso? Basicamente, é uma fórmula que pega aquele estado complexo de tensões e transforma tudo num único número, a tensão equivalente. É um jeito de resumir todo o esforço que o material está sentindo em um valor só, para facilitar a nossa vida. A gente pega as nossas tensões principais, 120 e 20 megapascal, joga na fórmula e pronto. O cálculo nos dá uma tensão equivalente de 111,36 megapascals. É esse o número que vamos usar para julgar a segurança da peça. E aqui, chegamos ao ponto principal. De um lado, a tensão que a peça está sentindo de verdade, 111,36 megapascal. Do outro, o limite de resistência do nosso aço, que é de 250 megapascal. A comparação é clara. A tensão atuante está muito, mas muito abaixo do limite do material. Não tem nem o que discutir. O veredito é esse. O material está muito seguro. A matemática nos dá essa certeza.
Dá para a gente até quantificar o quão seguro ele está. Isso é o que chamamos de fator de segurança. Dividindo o limite do material pela tensão que ele está sentindo, a gente chega em 2,24. Isso significa que as forças poderiam ser mais do que o dobro do que são agora e a peça ainda estaria no limite da segurança. E só para confirmar, existe um outro critério, um pouco mais conservador, o de Tresca. Ele usa a tensão de cisalhamento máxima que a gente achou, o raio do círculo de 50 megapascal e multiplica por 2. O resultado é 100 megapascal. E olha só, mesmo por essa régua mais dura, o resultado é o mesmo, seguro. Ok, a peça está segura. Mas e se não estivesse? O que precisaria acontecer para ela falhar? Um bom engenheiro sempre faz essa pergunta. Vamos levar o nosso material ao limite. Vamos imaginar um cenário extremo. As forças que esticam a peça continuam as mesmas, mas a de torção triplica. Passa de 40 para 120 megapascais. A coisa fica séria. Refazendo todos os cálculos com essa nova tensão de torção, a nova tensão de von Mises dá um salto. Olha isso, 225,4 megapascais. Agora sim, estamos falando de uma situação perigosa, bem na beirada do limite de 250 megapascais do material. A falha agora é uma possibilidade real. E o que tudo isso significa na prática? Por que essa análise toda é tão fundamental no dia a dia da engenharia? Como engenheiro de materiais, posso dizer, esse número não é só um exercício de lousa, é um alerta. Quando a tensão calculada chega perto do limite do material, significa que a peça está prestes a se deformar permanentemente. Ela vai amassar, entortar e não volta mais para o lugar. Sua função e, principalmente, a segurança ficam completamente comprometidas. Fica a reflexão, né? Quantas coisas ao nosso redor, agora mesmo, de pontes de prédios a carros e aviões, dependem exatamente desse tipo de cálculo para continuar de pé, seguras, todos os dias. É a engenharia invisível que sustenta o nosso mundo. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.